Quero trazer aqui uma pequena reflexão que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 e 43. Aquelas pessoas que se encontravam ali com Jesus, eles intentavam que Jesus concedesse a glória dele. E diziam: deixa-nos assentar à tua direita e outros à tua esquerda. Jesus os chamou e disse, versículo 42, sabeis que os que julgam ser príncipes da gente, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre si. Os seus grandes usam de autoridade sobre si. Mas entre vós não será assim, antes qualquer entre vós quiser ser grande, será um serviçal. Jesus estava dizendo que entre aqueles que se diziam ser príncipes, aquelas autoridades, entre eles existia hierarquia. Eles tomavam posse daquilo que eles eram outorgados. Eles dominavam. E perguntou: será assim entre vós também? Todo aquele que quiser ser grande será um serviçal. Amados, a questão não é nós falarmos de política, mas a Bíblia fala sobre política. Se nós pegarmos o livro de Abacuque, o livro de Miqueias, irmãos, ele dá uma lição para nós. Mas não é a questão de nós nos desenvolvermos com a política, mas termos uma posição firmada. Jesus estava dizendo isso para os seus seguidores aqui. Estava advertindo que entre aqueles que diziam ser príncipes, existiam também, eles tomavam posse daquilo que eles eram outorgados, eles dominavam a situação. Irmãos, a igreja, nós como igreja, estamos deixando muito a desejar em tomar posse daquilo que Deus nos deixou por herança, posições que a igreja tem que tomar. A igreja, como nós já falamos, e Paulo fala sobre a embaixada de Cristo. A igreja é uma embaixada, irmãos, aqui na terra. E nessa embaixada, tem que entrar nela e obedecer às leis de Deus. Mas nós nos fechamos nesse redemoinho, nessa bolha, e nos prendemos ali dentro e não queremos saber o que está ocorrendo ao nosso redor, lá fora. E nós não nos lembramos que a igreja, ela vem do termo chamado eclésias. Eclésias vem do termo grego chamado akinklai, que quer dizer chama para fora. Esse termo eclésia, usado antigamente, era uma assembleia geral dos políticos, onde eles se reuniam e tomavam suas posições. Tomava a posição ali dentro e levava para fora. E nós, os cristãos, se apoderaram-se desse termo eclésias. Mas esse termo eclésias quer dizer chamar para fora. E nós estamos presos dentro dessa bolha e não saímos para fora. Mas é tão obrigatório, é obrigado nós sairmos para fora, porque uma igreja fechada entre quatro paredes, ela não torna-se uma igreja transcultural. Transcultural é uma igreja missionária, que sai de dentro das quatro paredes e vai anunciar o evangelho fora. Mas para que essa igreja possa anunciar o evangelho fora, meus irmãos, ela vai lidar com o mundo. Jesus nos disse que ia nos enviar para o meio de lobos. E nós devemos ir preparados.
para todos aqueles que nos indagar, como o apóstolo Pedro fala na sua carta, sobre a salvação, nós devemos estar prontos para respondê-los. A igreja tem que estar a par de tudo, irmãos, de tudo, porque a igreja ela é o parâmetro do mundo. O sistema, o mundo, não toma nenhuma posição, irmãos, sem antes ver a posição da igreja. Portanto, nós temos um grande privilégio, nós temos um grande motivo, nós temos uma grande missão aqui nessa terra. Mas nós passamos despercebidos. Nós é para estarmos prontos para responder a todos aqueles que nos perguntaram. Porque nós temos a sabedoria de Deus, irmãos. Deus nos concedeu a sua sabedoria para que nós, a igreja, que é chamada a multiforme sabedoria de Deus, estamos prontos para responder a qualquer um daqueles que vieram nos indagar, como esses que estavam ali pedindo que Jesus concedesse a glória dele. E Jesus respondeu: não sabeis que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Jesus os indagou. Vocês querem isso? Mas espera aí. Vocês querem ser batizados e beber o cálice que eu bebo? É para isso que a igreja tem que estar preparada para todos essas perguntas, irmãos. E nós surgimos. Não, a igreja não pode discutir sobre política, não pode discutir sobre religião, não pode discutir sobre isso, não pode discutir sobre aquilo. E o que é que nós estamos fazendo nesta terra, meus irmãos? Se nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Sim, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. A igreja tem uma grande responsabilidade, meus irmãos. E é isso que nós devemos nos apossar. É o que Jesus disse aqui no versículo 42. Ele disse: mas entre vós, ele disse no versículo 41, aliás, sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes delas se assenhoreiam. Eles são príncipes, mas eles se julgam senhores dessas causas. Assim também somos nós. Nós somos príncipes, somos filhos do rei. É para nós tomarmos posse, irmãos, daquilo que Deus nos deu por herança. A sabedoria, a igreja. Para que a igreja, por ela, fosse manifestado o poder de Deus. A sabedoria que Deus nos dá não é a sabedoria humana, porque a palavra de Deus nos diz em Tiago que ela é diabólica. Mas todo aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Ele dá e não passa em rosto, meus irmãos. Despertemos, tomemos posições, porque a igreja está sendo sacudida, mas nós estamos nos escondendo. Nós estamos com receio de opinarmos e perdermos alguns membros? Ou a sociedade nos apontar? A Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que agradar ao homem. E tem muitos líderes agradando ao homem e não a Deus. Eu tomo todas as posições como cristão, faço isso, faço aquilo, mas na hora de eu tomar uma posição perante Deus e o homem, a autoridade de Deus
e às autoridades terrenas, eu me submeto à autoridade terrena. Vendo e observando, lá em Romanos 13, toda autoridade estabelecida aqui na terra é permitida por Deus. É assim, é permitida, mas desde que não venha infligir a lei de Deus. Amém, meus amados? Que Deus continue nos abençoando com as suas ricas sortes de bênçãos vinda do alto.